Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Vamos lá então, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 22 da metodologia avançada. Começamos na aula passada a guarda, controle de guarda de gola e manga, e a gente vai dar continuidade a esse trabalho hoje com um dos principais ataques dali, que é o armlock, tá? A gente falou na aula anterior por que usa a gola de guarda e manga, quando uso, por que de cada pé, o porquê de cada pegada. Ficou uma aula bem legal. Se você não assistiu, recomendo que assista lá. Inclusive, tem umas partes da aula de hoje que a gente já antecipou na aula anterior, tá bom? Então a gente vai ver hoje, como eu falei, armlock. Começando a introdução da aula, né, a importância do armlock, ele tem alguns pontos que são importantes, não são definitivos para o sucesso dele. Pode ser todos juntos ou pode ser um deles, né? Que é a intensidade, o nível de força que eu coloco no movimento, a velocidade, né, o quão rápido eu consigo fechar o movimento, o ajuste, caso eu não consiga pegar rápido, eu conseguir ajustar e controlar a ponto de o meu adversário não conseguir sair, e a surpresa. Às vezes a gente faz um movimento tão rápido, né, e de uma maneira até solta, mas rápido e eficiente, que a gente pega, né, eu costumo falar que bate no susto, a pessoa berra no susto ou bate no susto e depois que vai entender o que aconteceu. De qualquer forma, é importante ter a noção de que o armlock, né, quando ele é feito rápido, explosivo e de surpresa, tem uma chance grande de lesão, então ter esse cuidado para preservar os colegas de treino, certo? Começamos a aula então com mobilidade articular, elevação de joelhos, calcanhar, quadril, rotação, em formato de corredor de polichinelo, 5 minutos já preparando, acelerando o metabolismo para a atividade do dia. Depois vamos fazer a mesma situação da aula passada, defesa de passagem com gola e manga. Lembrando sempre, eu expliquei tudo mais calmo na aula passada, se você não viu, recomendo que veja lá. Lembrando sempre, quando eu mato a manga, eu empurro lá na direção do meu pé e eu tenho mais tempo para eu fazer a reposição, e quando eu empurro gola, eu empurro para cima na direção do peito do meu adversário, e eu fico exposto a triângulo, armlock e a pegada de costas. Então eu faço um movimento bem rápido e reponho. Na manga posso fazer com mais calma, no peito aqui na gola tem que fazer um empurrão rápido, tá? Então a gente vai fazer a movimentação aqui. Partindo com a pegada de gola e manga, eu vou deixar os meus pés no quadril para ficar mais fácil para o Bruno. Quando ele baixar um lado e vem passar ao lado da gola, ó, empurro rápido, reponho, acho a pegada, volta a fazer guarda. Quando ele passar para o lado da manga, e sentando também, né, sempre sentando para defender a raspagem, empurro a mão dele lá na direção do meu pé, e quando eu tenho espaço, volto para fazer guarda rápida. Quando ele está botando muita pressão aqui em cima de mim e eu não tenho muito espaço, ó, viro lá na frente, quase que de 4 apoios, e volto fazendo pegada de novo, arrumando a posição aqui. Certo, pessoal? Esse exercício tá bem explicado na aula anterior, caso você não tenha visto, recomendo que volte lá. 2 minutos cada um executando essa movimentação. Depois a gente vai trabalhar suspender e manter o adversário em cima, trabalhando com a de la riva. Um pé na de la riva e um pé no quadril, tá? Vamos lá, Bruno. Então o que acontece, pessoal? Tanto na raspagem em balão, quanto o helicóptero que a gente vai ver hoje, e alguns movimentos, eu trago o meu adversário e tem algumas opções a partir do momento que eu tiro os pés dele do chão. Só que quando eu não tenho consciência corporal, quando eu não tenho equilíbrio e controle, eu não consigo escolher muito o que eu faço o que dá de fazer, o que eu consigo na hora. Agora, se eu tenho controle, tenho equilíbrio, eu consigo escolher e direcionar o meu adversário. Então esse exercício ele é mais focado a trazer para a gente esse controle, esse equilíbrio. E nós vimos na aula passada que eu posso trabalhar os 2 pés de de la riva, né? Claro, um de cada vez, mas a gente vai trabalhar alternando os 2 lados, tá bom? Então vamos lá, o Bruno vai ficar sempre de frente comigo aqui. Vou trabalhar com a pegada de gola, mais fácil para equilibrar seria a pegada paralela, mas você pode experimentar a cruzada ou a paralela. Vou manter um pé no quadril do meu adversário, e o outro vai vir de la riva lá embaixo, ó. Vou trazer ele em cima de mim e vou equilibrar ele aqui em cima. Boto no chão, troco o pé no quadril, troco a de la riva. Trago ele em cima de mim, vou equilibrar ele aqui em cima, coloco no chão.
E vou trabalhar alternando isso, equilibrando meu adversário e trazendo ele para o chão de volta. Para realmente eu desenvolver uma consciência e um controle corporal, tá? O equilíbrio aqui em cima pode ser 2, 3 segundos, não precisa ser muito, mas você realmente trazer de uma forma equilibrada. E para trazer o adversário para cima, experimente também utilizar o Kuzushi, que é um desequilíbrio rápido, tá? Então, em vez de eu ficar puxando, vou fazer com os 2 pés no quadril aqui. Ao invés de eu ficar puxando para tentar levantar o Bruno, o que seria pesado para mim, eu vou fazer um puxão bem rápido, um desequilíbrio rápido, fazendo ele vir para cima de mim aqui. Pô, tira ele do chão, ó, fica fácil para desequilibrar, tá bom? Então, experimenta esse Kuzushi, essa puxada rápida para a gente fazer esse equilíbrio. 2 minutos cada um fazendo esse exercício de controle e equilíbrio. E depois a gente vai trabalhar o armlock na puxada de guarda já direto, tá? Então, eu vou puxar atacando o armlock, vou encaixar ele como se eu tivesse finalizado e como se o meu adversário tivesse defendido, eu vou voltar fazendo um pêndulo e já raspando o meu adversário. Daí eu vou trocar, vou para cima. Ali eu botei 3 minutos cada, mas a gente pode fazer revezando, 6 minutos revezando. Aí eu vou para cima e cada um faz um pouco, tá? Então vamos lá. Estou lutando com o meu adversário aqui em pé. Ele faz uma pegada em mim, Bruno. Vou fazer uma pegada de manga nele. Pode ser mais na ponta da manga como a gente está fazendo, ou pode ser aqui no cotovelo. Para o armlock, eu prefiro essa pegada mais na altura do cotovelo. E vou travando a lapela do meu adversário aqui. Normalmente, quando eu quero puxar para a guarda, eu piso no quadril dele do lado que ele está com a manga presa, porque esse lado aqui ele pode dar o tapa e tirar. Mas para o armlock eu vou ter que pisar desse lado aqui. Aí o que eu costumo fazer é movimentar com o meu adversário e eu finjo que eu vou pisar. Aí eu já vejo qual é a reação dessa mão dele. Se eu finjo que vou pisar e ele prepara a mão, eu já fico bem mais esperto que ele está preparando para pular e passar a guarda. Se ele não esboça a reação, eu já estou um pouco mais tranquilo para fazer o movimento, tá? Faz pegada lá, Bruno. Então o Bruno não vai fazer a reação agora. O que eu vou fazer? Eu vou pisar no quadril dele e vou jogar minha outra perna para fora, ó, abrindo e já vindo aqui em cima da cabeça dele, certo? Travando ele aqui, da onde eu iria para a finalização. Vou simular que eu não encaixei a posição, que ele defendeu, que dificultou a minha vida, né? Então, ao invés de não dar certa posição, eu fazer isso daqui e parar, volta lá, Bruno, tá? Né? Tô aqui, não deu certa posição, eu vou jogar essa minha perna bem forte, fazendo um pêndulo, e já vou raspar o Bruno para lá, ó. Já venho jogando ele para cima aqui. E aí venho para cima e agora ele volta para fazer a posição, tá? Mais uma vez, trabalhar desse lado aqui, ó. Tô lutando com o meu adversário, vou pisar no quadril, ó, joguei o armlock. Pode ficar alto lá, tá, Bruno? Aí, aqui. Não deu certo o armlock, ó. Volto, chutando e tesourinha, raspo o meu adversário, já venho para cima. Aí o Bruno pode fazer a mesma coisa comigo aqui. Vamos lá, Bruno. Pegar a manga, aí, piso o pé no quadril desse lado e desceu fazendo o armlock. Defendi, não deu, vai fazer o pêndulo, ó. Já jogou de raspagem aqui. Por que que eu quero esse movimento? Porque a gente precisa aproveitar toda a força que a gente gera no jiu-jitsu. Se eu gero um deslocamento para chegar até o armlock e eu volto passivo a fazer guarda, ele vai voltar se arrumando. Então eu cheguei até o armlock, não tive sucesso, o meu retorno já vai ser gerando outro ataque. Poderia ser triângulo, omoplata, que seja, mas eu vou aproveitar fazer outro ataque. E no caso da aula de hoje, vamos fazer esse pêndulo para a gente voltar pendulando e raspando o adversário. Um detalhe importante, o pêndulo pode ficar de joelho no chão, Bruno? Que o pêndulo, ele inicia com a perna, mas eu uso a minha cabeça também. Então se eu estou aqui e eu jogo só a minha perna para lá, ó, não tem muita energia no movimento. Agora eu estou aqui, eu vou jogar a perna e vou jogar minha cabeça junto, ó. Como fica mais forte o meu movimento. Então eu faço o pêndulo, jogo a perna e a cabeça junto, para eu conseguir trazer essa energia toda para o meu quadril. Certo, pessoal? Essa movimentação, então, 3 minutos cada um.
ou como eu falei, 6 minutos revezando, cada um fazendo a puxada uma vez. Assim, a gente fecha o nosso aquecimento, o preparatório, e já volta para a parte principal da aula. Vamos lá então, pessoal, voltamos agora para a parte principal da aula. Eu trouxe para vocês hoje 4 ataques de armlock aqui, que 3 deles são bem simplesinhos de fazer, dá de fazer bem rápido, mas se você, professor, preferir, pode separar em 2 aulas também, passar 2 desses cada aula e você estender um pouquinho ali a metodologia, tá bom? Fica à vontade para fazer o ajuste que achar necessário. Primeiro que a gente vai fazer é um ataque bem rápido, fulminante dali. É um tipo eu falo tipo beliscada no braço, assim, que às vezes já vai pegar, já vai finalizar o seu adversário, mas às vezes serve só para ele ficar mais afastado, ficar com medo de dar blitz de passagem devido ao perigo da sua guarda, tá? Então o que a gente vai fazer, partindo dessa posição de manga e gola, travando aqui, tô pisando de um lado no quadril do meu adversário e o outro lá em cima. Esse primeiro movimento eu faço quando eu trago o adversário para mim, ou até mesmo quando ele vem querer fazer essa pegada aqui em cima e o cotovelo dele, ó, tá virado para minha perna, ele não deixou fechado lá embaixo, ele expôs para cá. E para fazer ele expor assim, eu vou incomodando muito ele lá em cima, ó, até eu perceber que expôs. Agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar o braço dele para cá e vou bater com o meu joelho aqui, ó, fazendo esse movimento ao mesmo tempo. Então estou aqui lutando com o Bruno, o braço entrou, ó, faço esse movimento aqui. Vou fazer devagar, quando pegar tu bate ali, tá, Bruno? Esse aqui, ó. Só que na hora da luta, não vou chegar até aqui. E eu não vou fazer desse jeito, senão o Bruno vai fechar o cotovelo e vai sair. Então na hora da luta vai ser aqui, ó, um movimento rápido e pega no susto. E talvez, né, como eu falei, eu faça e o Bruno não bata. Mas agora ele já vai ficar todo atento, meio bastante preocupado com esse braço aqui. Então você tem que ficar atento. Se você realmente quer atacar esse braço, esse movimento não faria tanto, porque vai acabar que ele traz muita atenção para esse braço. Eu faço mais quando eu vejo que ele está me incomodando muito aqui com essa pegada, tá ruim, ó, eu vou dar uma pegadinha lá para ele sentir o braço e, pô, já não vai mais dar tanta pressão ali em cima. Mas ainda assim é uma posição que finaliza, tá? Posso estar também aqui, ó, pode ficar de joelho no chão ali, Bruno, por favor. Posso estar aqui também, ó, lutando com ele, né, fazendo guarda aqui, lutando, trabalhando com a laço. Venho, ó, piso no quadril e jogo meu joelho para dentro no movimento rápido aqui para finalizar. Rápido, como eu expliquei, pelo fato de não ter tanto controle, tá solto, então tem que ser rápido, senão ele vira o braço, escapa muito fácil, tá bom? Então esse é o primeiro armlock de hoje, bem simplesinho. A gente pode praticar aí 5 minutos revezando, desculpa pessoal, só ressaltando, né, é o tipo de coisa que a gente está distraído, machuca, então tenha cuidado com os seus colegas de treino, tá bom? Depois a gente vai fazer um armlock vindo da guarda-laço. Esse armlock aqui é bem legal, galera, inclusive tá no instrucional do professor Vitor Dória, um ótimo instrucional para quem é master, e esse armlock ele ensina lá também, com alguns detalhes bem legais também, tá? Mas basicamente o que eu vou fazer, ó, tô aqui de laço com o Bruno, né, jogando de laço, o meu pé aqui na frente, ó, o meu laço não tá lá no fundo, deixo o meu laço bem raso aqui, trabalhando com gola e ele tentando passar, normalmente ele vem querer jogar pressão aqui em cima de mim, ó, o que eu vou fazer? Pode ficar mais de frente para cá, Bruno, aqui, ó, vira um pouquinho mais assim, aí. Que eu vou fazer no movimento rápido, ó, vou soltar a gola dele e vou vir pegar o cotovelo, trazer o cotovelo dele para dentro e jogar a pressão no meu quadril em cima para finalizar. Mas tudo claro, volta lá um pouquinho, numa movimentação rápida. Eu vou fazer rápido, vou fazer devagar, tá? Tô lutando rápido, mas vou fazer sem força. Tô lutando aqui, ó, vem, e puxo aqui para atacar. Só que daqui eu vou jogando a intensidade para cima dele e forçando o braço, tá? Então mais uma vez, fica de joelho ali, Bruno. Tô lutando às vezes aqui, ó, meu adversário, fazendo a guarda-laço, incomodando ele, ó, deixo a laço mais rasa, travando aqui, ó, não jogo a laço lá no fundo para esse movimento. Tô trabalhando ela mais rasa aqui, ó. E ele com o cotovelo me dando pressão. Agora eu venho com a mão lá, busco o cotovelo dele, trago para dentro e jogo a posição aqui meio desengonçado, meio de lado, ou até ajustando,
para trazer para um armlock mais justo, né? Mas normalmente ele já pega no primeiro movimento. Vai ficar um armlock não tão estendido, normalmente ele fica assim, meio deslocado de lado, não fica tão estendido, mas pega muito forte, tá? Mais uma vez rapidinho aqui, tô lutando com o adversário, coloco a laço mais superficial, vou com a mão lá no cotovelo, trazendo para mim e jogando a pressão em cima do cotovelo do meu oponente. Mais um bote rápido, né? Como a gente falou lá dos elementos iniciais, intensidade, velocidade, surpresa e ajuste. Então esses dois aqui são mais focados em surpresa e velocidade, tá? Depois a gente vai trabalhar um armlock subindo, quando o adversário vem passando a guarda. E aqui tem duas situações possíveis, galera. Uma vai ser mais rápida, outra vai ser mais ajuste, tá? Tô lutando aqui com o Bruno. Lembra que eu falei desse pé de eu usar bastante para botar ele diagonal? Olha como afunda, como eu trago esse ombro dele para mim. E muitas vezes aqui ele vai começar a querer vir passar para esse lado, ó. Jogar minha perna por cima, não, por cima mesmo, tá? Jogar por cima. Quando acontece isso, volta lá, Bruno. Tô aqui com o pé no quadril dele desse lado, ó. Ele jogou minha perna por cima, eu trago o braço dele para dentro e a outra perna junto lá em cima. Agora eu uso, ó, para puxar muito forte o ombro dele para dentro do armlock e o controle na manga aqui para eu finalizar. Só que o fato de eu estar com as duas pernas por cima do ombro dele permite que ele continue empurrando a minha perna para lá, ó, e venha passar a guarda. Então é o tipo de movimento que eu preciso fazer mais rápido para eu conseguir surpreender o meu adversário. Mas pode acontecer de eu estar aqui e o Bruno caminhando para cá também, ó, e eu jogar essa perna e ela ficar por baixo do braço dele. Agora já tem bem menos risco de ele passar aqui para cima de mim. Vem passar, Bruno. Então eu tenho mais tempo para ajustar a posição, posso ganhar a pegada de perna junto e finalizar a partida aqui. Mas a ideia é quando eu lateralizo ele e ele começa a vir expondo o braço, tá? Mais uma vez, cada movimento pra gente pegar. A primeira dela, não precisa tirar minha perna não, pode deixar que eu tiro, tá, Bruno? A primeira eu vou pisar como se precisasse de acelerador e vou aqui pra cima, ó. E aí trago as duas, só que não tem tanto ajuste, por isso mais rápido. Então eu tô aqui, o Bruno começou a passar, ó, explodo lá em cima e faço a pegada rápida aqui. Esse pé, ó, trazendo ele para dentro do armlock, tá bom? A outra situação, tô pisando, ele veio do mesmo jeito, ó, só que minha perna ficou embaixo do sovaco dele aqui. Então agora eu tô mais tranquilo, posso ajustar melhor a posição, posso buscar um outro controle, já tenho um armlock um pouquinho mais seguro para eu continuar atacando, tá? Claro que quanto mais rápido eu encaixar, menor a chance de ele defender, mas a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio também, de cuidar do nosso colega, tá bom? Esse armlock também, 5 minutinhos revezando ali pra gente atacar, e a gente vai fazer o último deles agora, o helicóptero, que é um armlock mais bonito, bem mais bonito, e não é tão difícil de fazer como parece, tá? Agora o que eu vou fazer? Trazer o Bruno em cima de mim, equilibrar ele aqui em cima, o quadril dele. E na hora de voltar para o chão, eu vou rotacionar ele. Rotacionar. Para rotacionar, o que eu faço? Ó, tô com ele aqui em cima de mim, um pé de cada lado do quadril. Esse lado eu vou estar com o braço. O lado que eu tô com o braço, eu vou tirar o pé e vou deixar o quadril dele cair. E o outro lado eu empurro um pouquinho. Aí o quadril dele vai ficar de lado. E ele vai cair automático dentro do meu armlock, tá? Vamos começar a fazer com os dois pés no quadril, depois eu vou mostrar ele com a de la Riva também, tá? Então aqui, ó, que eu falei pra vocês, vamos virar assim. Tô com os dois pés no quadril do meu adversário e eu trouxe ele aqui em cima, ó. Esse lado do braço do Bruno eu quero baixar, então eu vou tirar esse pé, vai cair de lado, tá, Bruno? Pra fazer ele cair aqui, ó, de lado. Tá vendo como ele caiu? Basicamente isso. Meu outro pé manteve, eu botei ele de lado. Só que o pé que eu tirei, eu vou trazer em cima da cabeça dele. Quando a gente vê o movimento, parece difícil de fazer, galera, mas ele é bem simples, como eu mostrei aqui, ó. Basicamente, trago ele em cima de mim, o lado do quadril que eu quero pegar o braço, eu vou tirar o pé, o outro lado eu mantenho e dou um leve empurrãozinho, ó,
para torcer e caio aqui com o armlock encaixado. Posso deixar o movimento mais bonito jogando ele para cima e subindo para encaixar, mas vai ficar mais bonito, mas com mais espaço para ele fugir. Para eu manter controlado desse jeito que eu fiz, é a maneira que eu consigo trazer ele mais baixo aqui, tá? Então mais uma vez, agora de lado aqui para vocês verem, a mesma coisa. Trago o adversário aqui em cima, o lado que eu quero pegar o braço dele e baixar, eu vou tirar o pé e vou trazer por cima, opa, volta lá Bruno, por favor. E vou trazer por cima da cabeça dele, ó. Levantei aqui em cima, tiro o pé e venho encaixar o armlock a partir daqui. Com a De La Riva é o mesmo princípio, mas na hora que eu tirar o gancho, eu puxo um pouquinho a perna dele aqui, ó, do mesmo jeito. Esse gancho, ele vai suspender um pouco o Bruno. Aí quando eu tiro, eu dou essa puxadinha para dar essa virada de quadril aqui, ó. Trouxe aqui em cima, ó, do mesmo jeito, vem encaixar a posição, tá? A movimentação mais rápida vai ser aqui, ó, encaixando a posição. Também acontece, pessoal, não é o tema da aula de hoje, mas é o mesmo princípio de quando eu vou raspar ele por cima de mim, que ele vai acabar colocando a mão no chão, né? E ele vai acabar rodando para o mesmo lado, porque essa mão dele está trancada aqui em mim. Então quando eu trago e jogo o Bruno de balão e ele cai de costas, raspagem. Só que se ele bota essa mão no chão e meio que vira uma estrelinha, eu também consigo chegar no armlock lá atrás, ó, jogando ele e termino encaixado aqui. Praticamente a mesma posição, só que eu acompanho um rolamento para trás, tá? Essa nem é tema da aula de hoje, só estou passando porque ela está muito próxima do que a gente está fazendo, ó. Eu jogo ele lá em cima, ele botou a mão no chão, ó, eu continuo rodando, né, rodando, encaixando e saio na posição aqui. E aí o movimento mais rápido lá para trás vai ficar assim, ó. E já finalizando a partir daqui. Como eu falei, galera, é um movimento que quando a gente faz apresentação em algum lugar, eu gosto de fazer, porque é um movimento plástico, bonito para quem vê, e quando você vai ensinar, parece difícil para quem está vendo, mas quando começa a fazer, você entende como é um movimento simples, e por isso que eu acho o jiu-jitsu tão encantador também, tá? 5 minutinhos de execução, depois luta, sugestão 3 lutas de 6 minutos, claro, conforme o seu tempo e espaço, depois fortalecimento de core, alongamento, flexibilidade e relaxamento, e sugestão de fechamento, guarda e armadilhas. Armadilha para assustar e armadilha para finalizar. E é legal a gente ter esse entendimento, né? Eu já falei recentemente que eu comparo o guardeiro com um predador de emboscada, um predador que cria armadilhas. Só que quando eu vou lutar com alguém e eu sei que aquela pessoa ela tem uma guarda que defende bem, mas que não ataca muito, que não é tão perigosa, normalmente eu vou com tudo para passar a guarda, vou me aproximando, vou amassando, vou fazendo pegadas, mas tem umas pessoas que eu sei que, pô, fazem muita mão de vaca, tu bota o braço, ele já dá aquela beliscada aqui no cotovelo, né? Tu se aproxima demais, já joga um triângulo, raspa bem, então já é o tipo de luta que a gente já vai um pouco mais com medo, com receio de colocar a mão e de fazer pegada no passador. E quando a gente pensa no sistema de armadilha, a gente tem que pensar as duas coisas, né? Às vezes eu posso ter um monte de armadilha para eu assustar meu adversário, para que ele não venha com tanta pressão para cima de mim e eu tire proveito disso com ele se afastando, ou não, eu tenho uma armadilha, mas ela é muito fulminante e eu não quero assustar ele, eu quero só finalizar. Então eu já não uso tanto essa armadilha. Eu só uso só na hora certa, no bote certo, né? E eu estou falando isso porque é interessante a gente analisar por esse lado. Como eu falei, aquela pegada no cotovelo ali, tem um aluno nosso que faz muito essa posição. E aí quando vou lutar com ele, eu já fico com receio de botar a mão, de fazer as pegadas que eu costumo fazer, porque eu sei que ele faz essa ali muito forte. Mas dificilmente ele vai me pegar nessa de novo, porque eu não entro no jogo dele. Então se aquela posição dele é para ser fulminante, ele não deveria atacar tanto, deveria atacar só na hora certa. Já se o objetivo dele é justamente esse, pô, não quero tomar pressão
do meu adversário, não quero que ele venha me amassar, quero que ele trabalhe à distância, aí esses botezinhos rápidos pode servir para você assustar seu adversário. E como eu falo, a gente fazendo uma análise com o reino animal, você vai ver muito frequente isso, cobras que são muito venenosas e elas atacam só o bote certeiro, e algumas cobras ou alguns animais que não são tão venenosos, eles ficam atacando mais, dando bote aleatório, porque ele quer assustar o inimigo, ele quer que o inimigo se afaste. Então é legal que você analise por esse ângulo para você entender se os seus botes são para assustar o adversário, para levar para determinado jogo, ou se o seu bote é para realmente finalizar. E aí você ajusta ele para o seu objetivo. Estude Jiu-Jitsu, estude com a BJJ Protec. Esse vídeo que você acabou de assistir é um pequeno corte das aulas exclusivas que a gente manda toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então siga a BJJ Protec nas redes sociais e faça parte do nosso time.